Meus queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos começando mais uma semana e com muito prazer eu quero convidá-lo a me acompanhar na leitura da Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, já chegamos ao último capítulo, capítulo de número 4, versículo 2 e versículo 3, diz assim o texto sagrado: E agora eu quero suplicar àquelas duas estimadas senhoras, Evódia e Sintique, por favor, com a ajuda do Senhor, vivam em harmonia. E peço a você, meu fiel companheiro de jugo, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam lado a lado comigo, anunciando o Evangelho aos outros, e trabalharam também com Clemente e com meus outros companheiros de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. O interessante dessa mensagem em sequência, em cima de um livro, desde o primeiro capítulo até o último versículo, é que o próprio tema do sermão, ele sai do texto. Você vai explorando o texto de tal maneira que o texto ele vai enviando quais são os temas que devem ser trabalhados. E nós chegamos aqui agora num ponto em que nós vamos tratar então sobre problemas de relacionamento dentro da igreja. Observa que Paulo vai dar um destaque, porque esse assunto é um assunto grave. E quando a gente fala de problemas de relacionamento entre líderes da igreja, o problema se torna mais grave ainda. Antes, Paulo falou sobre problemas de ordem doutrinária, influências de fora, pessoas que estão se infiltrando na igreja. E agora ele está falando de problemas que acontecem entre os membros da liderança da igreja. Quem são essas pessoas? Ele vai dar os nomes. São duas senhoras, duas mulheres. Uma se chama Evódia e outra se chama Sintique. Qual tipo de problema que elas estavam vivendo? A Bíblia não vai descrever, com profundidade a natureza do problema, os detalhes do problema, mas vai dizer que elas estavam vivendo um problema de relacionamento. Elas estavam se desentendendo, elas estavam em desarmonia. Preste atenção, preste atenção. Essas mulheres, elas trabalharam lado a lado com Paulo, anunciando o Evangelho. Trabalharam com Clemente. Elas são ajudadoras, elas são líderes, elas são influentes, elas são proeminentes, elas têm uma importância muito grande. Paulo reconhece o valor dessas mulheres, vai dizer, olha, são mulheres cujos nomes estão escritos no livro da vida. Mulheres que faziam parte da equipe ministerial do apóstolo Paulo. E Paulo ainda vai dizer, além do valor individual de cada uma, Paulo vai dizer que elas trabalharam juntas, ou seja, faziam parte dessa equipe. E agora, membros da mesma equipe ministerial estão vivendo em desacordo, estão vivendo em desarmonia. E Paulo sabe que quando isso acontece no meio da igreja, é uma ameaça para a saúde espiritual da igreja. Ele poderia muito bem passar por cima desse assunto. Ele certamente recebeu essa informação, ele está preso, uma série de problemas, mas ele ainda separa um tempo para tratar do assunto problemas de relacionamento no meio da igreja. Esse é o tema de hoje. O tema de hoje é melhor ter paz do que querer ter razão. E eu acredito que o assunto aqui é justamente isso. Alguma coisa aconteceu e elas então começaram a entrar em disputas.
E quando isso acontece no meio da liderança, disputa pelo poder, disputa por quem está certo, disputa por quem tem a razão, disputa por quem trabalha mais, disputa por quem faz mais, por quem faz melhor. Quando isso começa a acontecer no meio da igreja, a tendência é a unidade da igreja se enfraquecer, partidos começarem a surgir e, ato contínuo, a igreja começa a partir. A igreja começa a se rachar. Qual foi a solução que Paulo encontrou? Como Paulo resolveu tratar desse assunto estando ele distante? Ele vai aqui dirigir agora parte da carta dizendo o seguinte no versículo 3: E peço a você, meu fiel companheiro de jugo. A expressão aqui no grego é sísigo. Não se sabe se Paulo está se dirigindo a uma pessoa chamada sísigo, cujo significado é fiel companheiro de jugo, ou é uma pessoa da qual ele assim apelidou. Mas o fato é, esse homem é um homem maduro, esse homem é um homem experiente, esse homem é um homem que tem voz ativa e ele seria então o instrumento da conciliação. Ele seria o moderador. Aqui tem um ensinamento muito grande para a gente. Normalmente, problemas entre duas pessoas, há a necessidade da presença de uma terceira pessoa. Não é uma terceira pessoa qualquer, mas uma terceira pessoa que tenha um envolvimento com essas pessoas e que tenha competência, que tenha um espírito moderador para não fazer partido, mas alguém que tenha o objetivo realmente da conciliação. Esse assunto ele se aplica a muitos aspectos dos relacionamentos humanos. A gente pode aplicar isso a briga e desentendimento entre casal. Às vezes o casal sozinho não consegue resolver aquela situação e há a necessidade da presença de um terceiro. Às vezes é um desentendimento entre pai e filho. O clima está aflorado, né? Os assuntos ali estão sendo tratados e o desrespeito está predominando. Há a necessidade da entrada da presença de uma terceira pessoa para fazer isso. Na igreja, de igual forma. A igreja não está isenta de viver problemas de relacionamento. Inclusive, eu quero aqui destacar institutos de pesquisa que trabalham com assuntos relacionados à eclesiologia, à vida eclesiástica da igreja. Eles apontam alguns fenômenos que têm acontecido recentemente e um desses fenômenos é o fenômeno dos desigrejados. E o fenômeno dos desigrejados, não só isso, mas também isso, ele tem algumas considerações a fazer. Por que as pessoas abandonam a igreja? Por que as pessoas abandonam o evangelho? Alguns institutos de pesquisa vão apontar o seguinte: a primeira causa, pecados pessoais não resolvidos. Pessoas que entram na igreja, estão convivendo com a igreja, passam um tempo na igreja, mas elas ainda possuem pecados pessoais, problemas seus, e por não conseguir resolver, elas desistem de lutar e se afastam do evangelho. Algumas queriam o resultado imediato e o resultado imediato não acontece. Segunda questão, ou no ranking ali, em segundo lugar, problemas relacionados à convivência entre irmãos. Problemas de relacionamento entre irmãos dentro da igreja. Problemas de membro da igreja com seu pastor. Problemas de membro da igreja com lideranças. Problemas de abuso de poder. Problemas de fofoca. Problemas de mentira. Problemas, às vezes, até mesmo de você ser infiel. E isso acontece também, infelizmente, a gente diz com muita tristeza, mas acontece no meio da igreja. E isso faz com que pessoas desanimem,
se afastem, comecem a se desinteressar pela vida eclesiástica. E em terceiro lugar, problemas de ordem doutrinária. Observe, percebeu que problemas de relacionamento são graves? São graves e por isso Paulo não deixa esse assunto passar. Ele toma uma medida. E qual a medida que Paulo toma? Ele levanta um terceiro, da qual nós não sabemos se realmente o nome é Císigo ou se é um apelido, e ele coloca essa pessoa como responsável. Vai dizer o texto, ó, e peço a você, meu fiel companheiro de jugo, que ajude essas mulheres. Ajude essas mulheres. Aquelas mulheres, apesar de serem líderes, já serem mulheres experientes, já terem vivência, na vida ministerial, serem trabalhadoras, serem dedicadas, elas precisavam de ajuda. Qual a solução então, pastor? A solução seria cada um para o seu lado? Haver uma ruptura ali? Será que a solução ali seria criar um novo ministério, já que a gente não consegue conviver junto? Estamos diante de um fato em que está sendo construído aqui uma parede de inimizade. Um muro está se levantando e separando, causando dissensão, separação. Um muro do conflito foi levantado ali no meio daquela igreja. E Paulo levanta, então, esse personagem aqui, Císigo, para dizer assim, ó, destrua os muros da inimizade que há entre elas e ajude essas mulheres a construir a ponte da comunhão. Lembra lá no capítulo 4, versículo 1? Começa dizendo assim, meus queridos, amados irmãos. A igreja é uma comunidade de irmãos. A igreja não tem superior, não tem inferior. A igreja não tem maior e não tem menor. A igreja tem irmãos. A igreja é um ambiente da irmandade cristã. E Paulo está dizendo, solução para esse problema, reconciliação. Como então destruir os muros da inimizade e reconstruir as pontes? A saída é perdão. E para se alcançar o perdão é necessário humildade, é necessário disposição para ouvir e solucionar o problema do relacionamento, cordialidade, arrependimento e pedido de perdão. E Paulo escreve isso na carta, certo de que ali será dada uma solução para esse problema. Num outro episódio, lá em Romanos, capítulo 12, Paulo vai dizer, olha, naquilo que depender de você, viva em paz com todos os homens. O cristão, ele precisa ser um pacificador. Ele precisa ser um promotor da paz. Ele não pode ser um gerador de conflitos. Alguém da qual a sua vida é usada para causar inimizade, porfia, conflito, guerra. Gerador de problema não é. O Espírito Santo que habita em mim e também que habita no meio da sua igreja é um Espírito que gera união. E Paulo está aqui então escrevendo nesse sentido. Eu agradeço muito a Deus pelas experiências vividas no meio da igreja. E apesar de alguns conflitos, alguns desentendimentos, nós temos pensamentos diferentes, mas graças a Deus tem prevalecido em nosso meio e assim deve ser. Tem prevalecido o espírito de reconciliação, de perdão, aonde os muros do desentendimento vai se desmoronando e a comunhão cristã vai aumentando cada vez mais. Por isso que o salmista vai cantar e vai dizer: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a família de Deus. E nós precisamos estar nesse corpo como agentes de Deus para promover a paz.
Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. É melhor ter paz do que querer ter razão. A igreja não é um ambiente de disputa, mas é um ambiente de cooperação. Seja você um grande cooperador na obra do Senhor. Recebe essa palavra, o meu grande abraço e um beijo no seu coração.